dê o like. O planeta depende disso. Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e o assunto de hoje é filmes found footage. E para conversar sobre essa maravilhosa invenção do cinema, eu trouxe aqui meu amigo, um verdadeiro achado no YouTube, que é o Lucas Maia do Refúgio Cult. Fala pessoas, olá pessoas, né? Eu sempre erro essa introdução, né? Foda-se. É porque ela é muito longa, né? Uma frase Foda-se. muito longa. É que assim, olá pessoas de uma complexidade infinita, né? É muito complexo. É muito difícil. Cara, primeiramente, fico lisonjeado por um tema tão bacaninha assim, tão legalzinho e com tanta obra maravilhosa, mas a gente vai falar de umas obras bem bosta aqui também, né? Graças a Deus. É, porque infelizmente, né, tem coisa boa, mas tem coisa muito ruim também em found footage, né? E aí eu trouxe o cara que é o rei das trecheiras, o Oswaldo. E aí, galera? Olá, pessoas. Eu sou o Oswaldo. Aí, tá vendo? Não foi só ele. Pô, velho, não é possível um negócio desse, cara. É um pedido tão simples, cara. Mas olá, pessoas. Eu sou o Oswaldo, do canal do YouTube Trecheira Violenta. Tem podcast também, né? Podcast também, a gente tem o Trash Talks, o podcast da Trecheira, que tá saindo numa frequência que é assim, né? Aquilo... algum dia sai, mas algum dia sai. Sai uma vez a cada 3 meses. Daí quando sai uns 3, né? Em sequência, assim, 3 semanas seguidas. Aí depois fica um tempo em hiato e tal. É que nem quando o cara se anima, o cara fala assim, agora vai ter podcast 2 vezes por semana. O cara consegue uma semana fazer isso, na segunda só posta um, aí a terceira o cara esquece, um mês depois ele lembra, né? Não, agora vai ser toda semana. É a lei da escassez, né, velho? Fica sem, a galera clama. É o famoso, pô, não, vai ter muita coisa legal, galera, a gente vai começar a postar com frequência. E aí um mês depois a gente posta um episódio. Extra, 13 pessoas enganadas. Mas na verdade já tem vários episódios gravados, né? E se porventura aconteceu uma tragédia na casa do Oswaldo, encontrarão algum dia as fitas cassetes que ele usava pra gravar os podcasts. Eu entendi a referência. É por isso que o áudio dele era tão ruim, né? Porque era em fita cassete. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Long Gameplays. Eu ia fazer essa conexão também. Eu ia falar que, assim como os filmes que a gente vai discutir, os episódios da Trash Talks são material perdido. Cara, mas vou dizer uma coisa, eu tô impressionadíssimo com a qualidade do microfone do Oswaldo. Deu uma melhorada bruta, né? Ah, sim, eu comprei um microfone novo. Pra quando eu falei, pô, a gente vai fazer um podcast, tem que ter um microfone decente. Justo. Isso me lembra que durante muito tempo o canal Piuí foi feito com 2 microfones de lapela e eu paguei 99 centavos de dólar no AliExpress cada um deles. Que isso, É real. mano. Isso é muito real, velho. Nossa. Pô, por muito tempo a gente fez a trecheira gravando áudio no celular mesmo, cara. Não, mas eu fico preocupado com o canal Trecheira Violenta, tendo esse melhoramento de equipamento, que pode acontecer os fãs falar assim, viraram outra coisa, traíram o movimento. Não é mais trash. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Eu sempre vejo Playboy seu, velho. O que você tem a falar em sua defesa, Oswaldo? Ah, cara, é a progressão natural da coisa, né? A tendência é melhorar, né, velho? Logo mais, fundo verde e muitos computadores na casa do Oswaldo, né? Ele vai falar só de Marvel daí, né? Falar diretamente dos estúdios Marvel, né? Diretamente dentro dos filmes da Marvel. Começou, você imaginava que Trecheira Violenta ia falar de Morbius? Falaram de Morbius, mano. Muito complicado. Puta, é verdade. Tá vendo? Estão se vendendo. Ih, já era. Mas Morbius também não é exatamente um filme que com muita qualidade, nem né? A se gente defende, pode falar nem se que Morbius é uma defende. trecheira. Não se defende, Oswaldo. Tu mudou, tu perdeu a essência, cara. Daqui a pouco vai vir um dado da Bela com machado, vai querer te matar. Traiu o movimento trash. Traiu. Quem é você, playboyzinho de merda, pra falar de movimento puta dessa porra? Quebrou minha mesa! Quebrou minha mesa, mano! Tá louco, meu irmão? Você vai quebrar quem então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Fala, vai se fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui!
Galera, a gente tá fazendo esse tema do found footage porque o terror, ele entendeu que fazer esses filmes é barato e tem muita gente que tem a curiosidade em ver filmes dessa maneira aí. E no Piuí a gente tá fazendo a saga VHS, que é uma safadeza maior ainda, que é pegar e fazer vários filmezinhos found footage, né, fazer uma coletânea. E assim, a história sempre tem algum elemento que chama atenção e tal, mas a produção é feita com uma latinha de sardinha e uma garrafa de Coca-Cola, então é muito barato, tu consegue fazer várias coisas. E aí a gente ficou pensando assim, esse negócio do found footage, uma hora vai enjoar? Porque, pô, o último VHS que lançou tem 1 ano. É um negócio recente, tá ligado? Sim, mas depois de um hiato muito grande na franquia. Exatamente. Eles estavam parados por quase 10 anos. Sim, e aí, o que vocês acham do found footage? Vocês curtem esse tema? Acham que ainda tem muito material que dá pra aproveitar disso aí ou tá começando a enjoar? Eu já enjoei dele quando começou, assim, na verdade. Sério, você tá enjoado já, mano? Eu acho legal. Legal, bem louco. Eu acho legal do found footage que quando eles conseguem usar o estilo, né, pra fazer uma coisa diferente, né? Eu gosto da franquia VHS porque acho que eles têm uma direção inventiva, né? Tipo, pelo menos o primeiro e o segundo VHS, eles sempre arranjam algum jeito legal de fazer a câmera ser um personagem ali, ou colocam ela, tipo, no óculos do personagem, ou coloca, sei lá, numa câmera GoPro na cabeça de um zumbi, ou umas paradas assim, tipo, é um jeito criativo de usar o found footage. Mas, cara, desde que esse gênero, ele meio que ficou popular, né, com o Bruxa de Blair, em 99, e desde o Bruxa de Blair começou a surgir muito found footage que era só isso, tipo, os caras vendo e falando, pô, a gente consegue... Bruxa de Blair foi um filme que foi feito com nenhum orçamento e que fez um lucro do caralho, e se a gente fizer uns filmes assim, tipo, com found footage, a gente não precisa pagar muita equipe, dá pra fazer tudo com 3 pessoas e dá pra fazer um lucro do caramba, e aí ficam uns filmes que usam o found footage como desculpa pra ter produção porca, né, que foi o que o Miguel disse. Bom, a pergunta que eu queria fazer pros especialistas aqui em terror, que é o Lucas e o Oswaldo, eles são especialistas, no caso, são formados em terror. Porque assim, beleza, Bruxa de Blair popularizou a parada, mas o Holocausto Canibal, ele pode ser considerado o primeiro found footage ou teve outro material antes disso aí? Cara, tinha os mockumentaries, né, que eu não sei exatamente se eles estão ali, tipo, o Faces da Morte, né, que já trazia uma coisa meio documentada, meio fita perdida. Eles vieram antes, tem o Mundo Kenny lá, o Mundo Cão, que veio bem antes também. Mas aí eu acho que entra meio que numa parada não necessariamente found footage, né? Porque é como se fosse um documentário, um falso documentário mesmo. Mas nesse formato de found footage, eu acho que o primeiro que chamou mais atenção tenha sido o Holocausto Canibal. Tô errado, Oswaldo? Você lembra de algum antes? Não, acho que foi o Holocausto Canibal, mas ainda assim eu não acho que o Holocausto Canibal seja um filme 100%, né? Found footage. Ele não é. É porque a parada do found footage que o Bruxa de Blair fez ficar muito conhecido foi essa coisa de você tá assistindo o filme como se ele fosse o arquivo que foi gravado, que foi perdido, né? A fita encontrada. E o Holocausto Canibal, ele tem uma história de armação. Ele usa essa câmera de mão, né? Os personagens gravando um documentário na selva e tudo mais. Mas isso tá incluído dentro de uma narrativa que é dirigida de um jeito normal, de um jeito tradicional, assim, né? Então, uma galera achou que o Holocausto Canibal fosse verdade quando ele saiu, mas pra mim ele obviamente não é. Tem coisas reais no filme, mas ele, tipo, ele deixa claro lá que os personagens estão assistindo aquilo e que aquilo é fabricado, assim, tipo, algumas partes, né? Tipo, que não é Ele intercala, são né? atores, tá ligado? O Bruxa de Blair, eu acho que ele fez... Ele basicamente fez a mesma coisa que o Holocausto Canibal fez, mas ele tentou criar uma mídia proposital em cima de, tipo, isso aqui é um arquivo real que foi encontrado. Eu não sei se o Holocausto Canibal chegou a fazer isso. O Holocausto Canibal, a ideia que passa é que, de fato, aquelas fitas foram encontradas, né? Os cinegrafistas morreram lá, largaram as paradas pra trás e depois o pessoal tá vendo aquilo. Mas, realmente, eu acho que pelo profissionalismo de quem tava gravando e tal, porque eram cinegrafistas mesmo, os caras trabalhavam com isso. Aí tira um pouco essa parada de ser estudantes de cinema, sei lá, a galera que tá indo pra floresta filmar a parada sem profissionalismo nenhum, né? Porque o Bruxa de Blair é isso. Parece realmente que são uns caras comuns pegando uma câmera na mão, tremendo que nem uns malucos enquanto correm na floresta e saindo catarro do nariz, né? Eu estou com tanto medo. Eu só quero dizer à família do meu cameraman Kenny que eu sinto muito.
E eu acho que o mais importante pro Bruxa de Blair ter popularizado tanto found footage assim é justamente o que eles usaram na campanha, né? Pra fazer o site falso, fingir que eles tinham desaparecido mesmo, que a parada não era baseada em fatos reais, e sim eram vídeos reais. Toda essa campanha em volta do filme que fez ele virar o que virou, né? Sim. Eu acho que é por isso também que o found footage, ele não é um negócio que vai desaparecer, sabe? As pessoas se interessam muito por histórias reais. Olha hoje o que tá em alta, essas paradas de conversar sobre serial killer, sobre true crime, entendeu? As pessoas têm um fascínio muito grande por isso. E o found footage, quando ele é bem feito, ele consegue transmitir muito essa sensação de que é algo real, né? Por mais que tu saiba que aquilo ali não é real, tu sente a situação, sabe? Porque a Bruxa de Blair é muito isso, entendeu? São aqueles caras que eles nem sabem gravar, que eles se meteram no meio da floresta e que tu entra naquela história se tu se deixar levar por ela, né? E pra mim, boa parte dos found footage que não prestam, eles não conseguem transmitir isso, tá ligado? Às vezes eu acho que funciona tu fazer um found footage com orçamento barato, desde que tu entenda exatamente o que tu quer transmitir com o negócio, sabe? Essa sensação de realidade que esses filmes podem transmitir às vezes, eu acho que elas fascinam muita gente, sabe? Pra mim, todos os found footages que dão certo, ou quase todos, é por conta desse fator, tá ligado? É um negócio assim que, puta, ele parece muito de verdade, eu tomei um susto no meio do caminho e puta que pariu, me deixei ser envolvido pela história, achei que fosse verdade e tal. Acho que eles têm esse poder, esse formato ele consegue trazer um pouco mais de realismo, sabe, pro filme. Tanto que a galera achou que o Holocausto Canibal fosse verdade, mesmo que se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. A galera tá, tipo, os produtores que acharam essa fita na história de armação do filme, estão assistindo aquilo e aquilo tá sendo gravado também, sabe? Pra gente assistir como se fosse um filme real. Aliás, esse é um dos maiores problemas, na minha opinião, do found footage. É quando eu fico com aquela interrogação na cabeça. Por que estão filmando isso? Que tem muito filme, cara, de found footage, que eles estão filmando umas paradas que não tem sentido. O cara filmando o chão, aí filmando a pessoa fazendo coisas que, cara, tu não ia estar filmando aquilo ali, tá ligado? Tu só tá filmando porque tu precisa contar a tua história. Será, cara? Eu acho que tem coisa que não faz sentido, velho. No VHS, então, tem vários momentos assim que eu fico, porra. Às vezes faz, cara, porque eu acho que essa coisa de você filmar um ângulo ali meio desconjuntado, um negócio meio, enfim, eu acho que é justa. Tá certo que às vezes é forçar uma situação pra acontecer alguma coisa, né? Não existe muito uma naturalidade. Só pra deixar claro, o negócio às vezes filmar o chão, porque o cara tá correndo, o cara tá atrapalhado, sem querer ligou a câmera e filmou uma parada. Isso eu entendo, faz sentido dentro do dia corriqueiro da pessoa que tá com a câmera na mão e não sabe muito bem como operar aquela parada. Mas o que eu quero dizer que não faz sentido é, por exemplo, alguns diálogos que tu tá tendo contando uma parada séria que é do casal, por exemplo. O casal tá vivenciando um momento só deles e aquilo ali não deveria ser gravado, entendeu? Porque, pô, os caras tão confidencializando uma coisa importante. Só que eles têm que gravar porque aquilo é importante pra história do filme. Então a câmera, misteriosamente, tá lá gravando e ninguém questiona muito por que isso tá acontecendo, sabe? É a suspensão de descrença aí, né? Você tem que meio que... Aí vocês estavam falando da Bruxa de Blair, eu tava vendo um tempo atrás aí que, cara, eles tiveram um cuidado muito foda, assim. Tem muita gente que não gosta de A Bruxa de Blair e tal, mas o que eles fizeram em termos de produção, porque o que acontece? A equipe do filme já era muito pequena, né? Tipo assim, até porque por ser um filme simples, de baixo orçamento, mas eles treinaram os 3 atores lá por cerca de 2, 3 semanas pra eles, tipo, largar eles sozinhos no meio do mato, pra eles irem ensaiando como que ia ser feito. Aí o diretor dava taranana, mas no filme mesmo, eles basicamente os 3. Não tinha muito essa intervenção de direção, de produtores e tal. Então por isso que a sensação é, tipo, real mesmo, de 3 pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia você vai pegar e vai falar, que merda. Mas lá em 99 a galera acreditava porque o filme realmente passa essa sensação, que ele foi produzido pra isso, entendeu? Por isso que o de 2016 ele perde tanto nisso, né? Porque, obviamente, tem uma equipe em volta daqueles atores gravando as cenas. Tu percebe que tem um cameraman ali e que não é o pessoal que tá gravando as coisas, né? Perde muito da realidade, né? O que o Léo falou, acho que faz muito sentido. Pro cara conseguir se colocar nessa situação, pro cara conseguir encarar aquilo ali como, de fato, uma fita que foi perdida e alguém encontrou, tem que parecer real. Aí, quando não parece real de jeito nenhum, o cara fica o tempo inteiro se perguntando as coisas, né? Conhecendo o Miguel, eu tô ligado que tem uma coisa que incomoda muito ele nos filmes, é justamente o lance de quem está gravando essa parada. Porque a Bruxa de Blair rolou isso, né? Eles ensinaram os caras a gravarem e, de fato, o que está no filme foi gravado por aquelas pessoas. Então, não existe dúvida
de, meu Deus, como que esse ângulo aqui está acontecendo? Como que essa pessoa, uma hora, parece que ela tem 2,5 metros e em outra hora parece que ela tem 1,15 m de altura? Não, porque ele foi, de fato, feito por aquelas pessoas ali, entendeu? E eu já vi várias situações, assim, de filmes que eu e o Miguel, a gente acaba discutindo e tal, conversando sobre, ou levando pro Piuí, que ele se incomoda, porque tem situações no próprio Bruxa de Blair, o de 2016, assim, tem momentos em que tu percebe que aquela gravação não está sendo feita por alguém do grupo. Tem um intruso ali dentro, entendeu? Não condiz com a altura, não condiz o ângulo, nada condiz com nada. Tem uma cena que mostra muito isso, que a mina machuca o pé e tem um outro cara que vai ver o pé dela, né? O que acontece? Ela bota o pé no colo dele e ele tá olhando de cima pra baixo o pé dela. Como é que ele deveria olhar o pé? Com os dedos ali de cima pra baixo, entendeu? Aquela visão reta. Só que a visão que nos é entregue é uma visão de lado, na diagonal, que claramente é um cameraman que tá do ladinho do ator filmando aquilo ali, entendeu? E aí, tipo assim, eu não tô querendo dizer que isso é uma parada que invalida completamente o filme, mas quando o found footage, na minha opinião, é bem feito, ele não faz eu ficar me perguntando isso, entendeu? Pra mim é um defeito de produção, porque tu tá querendo vender que esse filme foi gravado por pessoas que estavam naquela situação. Então tu não pode, em momento algum, pra mim, deixar claro que aquilo ali não tá sendo gravado pelas pessoas